sabia que até 2025 são estimados 71 mil novos casos de câncer de próstata no Brasil? Os dados são da Fundação Oswaldo Cruz. De acordo com dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, de 2019 a 2021, foram registrados mais de 47 mil óbitos em razão desse tipo de tumor. Saúde do homem é o tema do podcast Checkup de hoje. E para falar sobre esse assunto, a gente tem a honra de receber ele, que é professor do curso de Medicina da nossa Unesc, médico do esporte e do exercício, coordenador do serviço especializado em reabilitação cardiopulmonar pós-Covid das nossas clínicas integradas, especialista em gestão de saúde e fundador do Solidarize SC. Estou falando dele, doutor Luiz Fontana. Bom dia, doutor. Bem-vindo ao nosso check-up. Bom dia, Elis. Bom dia aos ouvintes da Rádio Unesc. É sempre um prazer poder participar aqui do podcast e ainda mais falando sobre um tema tão importante, tão atual, né, que é o Novembro Azul. Então acho que vai ser bem importante porque é um mês de conscientização para todos os homens. Doutor, falando de Novembro Azul, os homens procuram menos os médicos do que as mulheres? Com certeza, os homens procuram muito menos os médicos. Não é à toa que quando vai numa unidade de saúde, no pronto-socorro, tem muito mais mulheres esperando para serem atendidas porque as mulheres se preocupam muito mais. E não é errado pensar isso, tá certo? As mulheres se preocupam porque elas sabem a importância de prevenir, né? De ter atos, fazer exames preventivos. Então o homem tem ainda esse estigma, não gosta, um pouco de medo, né? O homem tem medo de descobrir doença, o homem tem medo de tratar, então o homem tem medo de usar remédio. Então por isso que as mulheres acabam sendo, elas têm muito mais tempo, a longevidade da mulher é muito maior, não só por causa que a mulher tem menos fatores de risco, mas porque a mulher acaba se prevenindo. Então, cada vez mais os homens estão tomando consciência, mas ainda é muito pouco. Quando eu atendo, às vezes, pacientes ali na reabilitação, normalmente pacientes acima de 50 anos, é sempre aquele dilema. Eles não falam as coisas corretas, eles têm medo de falar quais são os problemas que eles têm. Então, por isso que eu sempre peço para a mulher, para a esposa, entrar junto. Ah, mas eu quero ir sozinho. Não, entra a esposa, porque a esposa sabe os remédios que usa, a esposa sabe os problemas que o paciente tem, e a esposa fala a verdade. O homem acaba tendo um pouco de receio. Então, eu faço questão sempre que as mulheres estejam presentes. As mulheres são muito mais conscientes em relação à saúde, então por isso que é importante, e cada vez mais que o homem desmistifique que não precisa ir médico, que médico é só para quando está morrendo. Não, o homem tem que ir ao médico com regularidade para prevenir as principais doenças que acometem os homens. E é devido a isso, então, que foi criado o Novembro Azul? Isso, o Novembro Azul foi criado já há alguns anos, principalmente para isso, né? Claro, a gente tem o Outubro Rosa, que é no mês de prevenção da mulher, não que nem fosse necessário, porque a mulher já se previne muito, né? As mulheres já fazem regularmente mamografia, preventivo, que são os exames de rotina que a gente fala anuais da mulher, mas o do homem também. A gente sabe que os homens têm algumas doenças diferentes das mulheres, então por isso que a gente não consegue botar no mesmo mês, porque as doenças, o perfil, tudo do homem é diferente. Então, por isso que é importante ter tido esse mês, né, de conscientização. É um mês que os homens vão procurar mais. As próprias unidades, os locais, tipo a Unesc, a gente também faz a captação dos homens, né, porque a mulher, ela vê ali o Outubro Rosa e vai à procura do serviço de saúde. O homem não, ele vai ver Novembro Azul e ele não vai atrás. Então, aí as próprias unidades, os locais, tipo a Unesc, vão atrás desses homens, né, para poder fazer todos os exames que são necessários. Então por isso que é importante, a Unesc está entrando, vai também entrar bastante nesse Novembro Azul com ações. Então nós vamos ter ações praticamente todos os dias aqui nas clínicas dentro da Unesc. Então vai ser bem importante porque não só dos homens que trabalham aqui na Unesc que frequentam, mas toda a comunidade que pode utilizar desse serviço que a Unesc disponibiliza. Estaremos aqui todo dia, né? As clínicas funcionam praticamente das 8 da manhã às 8 da noite, então quem tiver dúvidas, tanto vai ter nas mídias sociais da Unesc, né, como pode vir aqui mesmo. Pode ir lá nas clínicas que o pessoal vai saber informar, vai passar todas as informações e tudo que a gente está disponibilizando para os homens. Que bacana, uma série de ações aí. Doutor, e quais as doenças são mais comuns nos homens? As principais doenças nos homens, né, claro que a gente pensa no Novembro Azul, que é de prevenção, são principalmente as doenças, os cânceres, né, que a gente sabe que é o que mais preocupa, porque quando a gente diagnostica um câncer no início, é muito mais fácil o tratamento e o resultado é muito melhor do que se a gente faz na metade ou no final, já depois de muito tempo que o câncer está ali. Então, por isso que normalmente o Novembro Azul fica mais enfatizado em relação à próstata e ao câncer de cólon, que querendo ou não são as doenças mais comuns no homem, né, os cânceres mais comuns. Então, praticamente a gente pensa, não, vão ser só os dois. Não, o Novembro Azul
é para todas as doenças que a gente vai acometer as pessoas. Claro, as doenças mais comuns nos homens vão ser semelhante que nem as mulheres, que é a hipertensão, a diabetes, o colesterol alto, todas essas doenças que são frequentes para todo mundo, para toda a população no geral. E mais especificamente nos homens, aí seria o câncer de próstata, né, que acomete normalmente ali na faixa a partir dos 50 anos, e o câncer de cólon também. Então, por isso que esses exames que a gente faz de rotina são praticamente obrigatórios nesses pacientes acima de 50 anos. Então, tudo vai depender de cada caso. A maioria dos homens que não tem nenhuma queixa, nenhum problema de saúde, ou nenhuma história familiar, nenhuma queixa importante, os exames, tanto o de cólon como da próstata, né, que seria o da próstata, seria fazer o toque retal, e o PSA, que é um exame de sangue, que a gente vai ver se realmente tem algum problema na próstata, seria a partir de 50 anos. Então, o homem que não tem nenhum problema seria a partir de 50. Mas, se o paciente já tem alguma queixa, tem alguma história familiar importante, a partir dos 45 anos já começa a fazer tanto o exame de toque como o PSA. Esses dois exames ainda eles geram muitas dúvidas, qual a importância dos dois, se tem que fazer os dois, se faz um, se faz nenhum. Ainda é um tema muito debatido, né? Ainda tem muita gente que fala que não precisa fazer, tem gente que fala que precisa fazer, porém, hoje em dia no Brasil é solicitado que faça. Pelo menos um é obrigatório a fazer. Então, tem homem que não quer fazer o toque retal. A gente entende. Não podemos criticar, dizer, não, é obrigado a fazer, porque tem homem que não quer fazer. Eu já trabalhei em muitas unidades de saúde e, querendo ou não, é decisão da própria pessoa. Então, tu não pode obrigar a pessoa a fazer um exame que ele não queira. Então, aí tem o PSA, que é uma outra opção de exame, é um exame de sangue. Então, são essas duas opções para os pacientes que têm pensando na prevenção do câncer de próstata. O câncer de cólon, que é muito comum também, que é frequente, o exame do intestino grosso, que é o tumor no intestino grosso, o câncer do intestino grosso, ele também é muito frequente, tá? É um exame, os exames são um pouquinho diferentes. Se tu também não tem nenhum problema, nenhuma queixa, nenhuma história familiar, então esses exames podem ser feitos a partir de 50 anos. Se já tem algum familiar que teve algum problema ou tem alguma queixa, os exames tu podem fazer mais cedo, pode fazer mais cedo. Eu tenho um parente meu, que o parente teve câncer com 50 e poucos anos, e aí o filho já começou a fazer os exames com 30 e poucos anos. Então, para ver que dependendo de cada caso, não são todos que vão ter que fazer cedo. Tanto o exame de sangue oculto nas fezes, que é um exame que vai coletar as fezes e vai ver se tem sangue nas fezes, como a colonoscopia. Então, nem todo mundo vai precisar fazer esses exames mais cedo. Então, vai depender de cada caso. As pessoas que não têm nada, nenhuma história, nenhuma queixa, a partir de 50 anos, tanto sangue oculto nas fezes como a colonoscopia são exames que a pessoa vai fazer. Precisa fazer todo ano? Não. A colonoscopia normalmente é feita a cada 10 anos nos pacientes que não tem nenhuma queixa, nenhuma história familiar. E o sangue oculto nas fezes, teoricamente, dá para ser feito todo ano, que é um exame simples de fazer, coleta fácil, né, barato também, então é um exame que é feito com mais regularidade. Então, praticamente, tirando as outras doenças, os dois exames para o homem mais comuns, os dois tipos de câncer, são esses, o de cólon e o de próstata. Doutor, a questão da obesidade também é um fator de risco na vida dos homens e muitos são sedentários, não querem praticar atividade física. Fala um pouquinho disso pra gente, deixa um alerta para os nossos ouvintes. Então, está tudo muito associado, né? Mais de 50% da população brasileira está acima do peso, né? Então, temos mais aí, principalmente os homens, um pouquinho a mais, dependendo da idade, os homens estão acima do peso. Então, é um fator de risco para várias doenças, praticamente todas as doenças, a obesidade vai poder ter uma contribuição ali a atrapalhar. Então, por isso que é importante. Então, se for pegar mais da metade da população está acima do peso, com certeza a obesidade, para mim, e o sedentarismo são os dois principais problemas de saúde do Brasil e do mundo. Não é só no Brasil, no mundo também. Então, assim, são dois problemas que deveriam ser mais combatidos, né? Na verdade, ser mais explicados, mais tentar fazer medidas públicas, políticas mais assertivas, né? Porque a obesidade está relacionada com o sedentarismo, né? A pessoa que é sedentária tem mais chance de ser obesa. Então, é um círculo vicioso, podemos dizer assim, né? E também em relação à alimentação, que tem muita relação com isso, a bebida, tudo mais. Então, as pessoas obesas, elas têm mais chance de ter as principais doenças de todo mundo, né? Não só no homem como na mulher, que seria a hipertensão, a diabetes, tudo isso piora com a obesidade, tá? O colesterol alto também é outro fator que gera outros problemas, né, vasculares, problemas cardíacos, então tá tudo muito relacionado. Então as pessoas têm que saber que uma alimentação saudável, exercícios físicos vão prevenir as principais doenças. Então eu atendo muitos pacientes, às vezes ali, que são pacientes mais idosos, que eles acham, tô com 70 anos, eu não vou mais fazer nada, já tô envelhecendo, já não posso mais fazer exercício.
Aí que é o ponto-chave, né? É bem pelo contrário. Ah, não, mas eu tenho problema no coração, problema no pulmão. Aí que tem que ser, a pessoa tem que ser ativa. Claro que o jovem também tem que ser ativo, mas o idoso que já, querendo ou não, nossos sistemas, nosso organismo, ele vai diminuindo, assim, a intensidade com o passar do tempo, né? A gente vai envelhecendo um pouco de tudo. Então, os jovens, teoricamente, precisam menos do exercício que o idoso. Então, por isso que os idosos devem fazer mais exercícios. Mas se tu for numa academia, qualquer outro lugar que tenha esportes, tu vai ver que a maioria que está lá são pessoas jovens. E teria que ser muito pelo contrário. Tem que ser pessoas com mais idade que tem que fazer exercício para prevenir essas doenças. E ou tratar também, né? Não é só prevenir. A pessoa que é sedentária, e a pessoa que, na verdade, que vai fazer o exercício, além de prevenir essas doenças, ou outras doenças, osteoporose, cânceres, tudo mais que o exercício previne, ela vai estar fazendo com que tu diminua até a questão socioeconômica. Isso aí ajudaria muito, porque a pessoa vai diminuir os gastos, vai ter menos gastos com remédios. Isso aí para a saúde pública também é importante, né? O SUS, querendo ou não, vai precisar gastar menos com medicamentos, com internações. Então, um objetivo seria que todo mundo pudesse fazer exercício. Criciúma, a Unesc, tem muitos, são lugares referências, a gente pode dizer, em relação a isso, tá? Criciúma, a Unesc tem vários projetos aqui, tanto a nossa reabilitação cardiopulmonar, que é para pacientes que têm problemas cardíacos, pulmonares, como os outros serviços que tem aqui, né? E principalmente o Vida Funcional, que é um projeto que agora inaugurou faz poucos meses, que é para as pessoas que tem um problema, que sai de um serviço aqui da Unesc e vai fazer exercícios, principalmente aqui na pista de atletismo. Então, normalmente são pessoas com mais idade, qualquer idade pode fazer, mas pessoas que precisam estar ativas, né? Então, é um projeto legal. Criciúma também tem saúde no parque, tem projetos, academia, tudo nas unidades de saúde. Então, nossa cidade, ela incentiva muito, até os próprios parques, que, né, agora Criciúma vai virar a cidade dos parques, né, de Santa Catarina. Então, isso aí influencia, incentiva as pessoas a fazerem exercício, porque lá no parque é um monte de gente, tem pistas, tem quadras, então tudo isso auxilia e cada vez mais vai auxiliar nas doenças mais frequentes da população. Sensacional. Não tem desculpa, né, doutor, para não fazer? Não tem. Todo mundo pode fazer, porque uma caminhada é de graça, todo mundo pode fazer todo dia. E serviços gratuitos aqui na clínica da nossa Unesc, que vocês são incríveis, realmente tratamentos sensacionais para a nossa população. Cigarro e alcoolismo na saúde do homem, fala pra gente. É bem importante, né? O homem, ele fuma e bebe muito mais que a mulher, então são outros dois fatores importantíssimos, né? A bebida alcoólica, claro que gera muitos problemas, mas o cigarro é um dos maiores problemas de saúde, né? Principalmente problemas pulmonares, cardíacos, então isso aí é importante. Na verdade, vários tipos de cânceres e de outras doenças estão muito relacionados com o cigarro, né? Então, querendo ou não, as políticas públicas, não só no Brasil como fora, estão relacionadas para tentar diminuir, né, não incentivar ao fumo, né, ao tabagismo. Antigamente, as propagandas de cigarro mostrava lá um ator famoso fumando e tal, então era uma maneira de dizer de status fumar. Hoje em dia a gente já sabe que não, as propagandas nem pode mais fazer propaganda, né? O próprio cigarro tem uma foto de uma pessoa com alguma doença na parte de trás do cigarro, né? Então, realmente tentando não incentivar o fumo, mas ainda assim é um problema muito grave, né? Não só o cigarro, como as outras doenças, drogas também, né, que podem influenciar na saúde do homem. Mas o cigarro, a principal problema dele é que ele vai prejudicar tanto a parte pulmonar. A gente vai ver os pacientes que eu atendo na reabilitação, que são pacientes com problemas pulmonares, boa parte deles tem enfisema, que é um problema por causa do cigarro. Então, podemos dizer que acho que 80% dos pacientes que têm problemas pulmonares lá na reabilitação são por causa do cigarro. Então, para ver, são pessoas que têm um problema de saúde que não era para ter. Além disso, as pessoas que moram na casa com a pessoa que fuma também pode ter um problema pulmonar. Então, já atendemos principalmente mulheres de homens que fumam dentro de casa ou dentro do próprio carro, podem também ter o mesmo problema de enfisema, por exemplo, ou bronquite, ou alguma outra coisa. Então, a gente tem que entender que a pessoa que fuma, ela vai gerar um problema para a própria saúde, mas também gera para as outras pessoas. Então, é uma coisa que é um hábito que a gente tenta diminuir, está tentando cada vez mais ver que as pessoas estão tentando diminuir, porém, até com o vape, com os cigarros eletrônicos, era uma maneira de tentar combater o uso do cigarro, porém, o vape, ele meio que não conseguiu atingir o propósito dele. As pessoas ainda continuam fumando e ainda fumam muito mais o vape, porque é uma coisa mais fácil de fazer, né, de fumar. Então aí as pessoas agora estão fumando muito vape. Então é outro problema também que talvez nos próximos anos a gente vai perceber o problema de fumar o cigarro eletrônico. E a bebida alcoólica também.
é algo que gera muitos problemas, né? Além de problemas na saúde do homem, né, que a gente sabe que vai gerar a questão da obesidade, problemas no fígado, problemas no rim, no estômago, problemas psíquicos, psicológicos, a gente sabe que o alcoolismo também gera um problema dentro de casa. Muitas mulheres, principalmente, né, ou familiares, filhos, acabam tendo problemas com esse paciente que é alcoólatra, né? Então, tem muitos problemas associados ao alcoolismo que acabam prejudicando não só o próprio paciente, como toda uma família, né? Então, a gente sabe que é algo grave, que também deveria ser mais combatido, mas diferente do cigarro, ainda o álcool não tem nenhuma medida restritiva, assim, né? E não que deva ter, né? Mas as pessoas talvez tentar pensar no lado da parte da saúde, que seria importante diminuir, mas ainda que algo que não existe, pelo menos no Brasil, né? Então são esses dois fatores importantíssimos. A pessoa que fuma, a pessoa que bebe, tem menos vontade de fazer exercício físico. Então, com certeza, vai ter muito mais problemas de saúde. Doutor, saúde do coração. Os homens sofrem mais de infarto, por exemplo, do que as mulheres? Sim, teoricamente os homens têm mais problemas por causa até do que a gente comentou antes, tanto do cigarro como do sedentarismo, da obesidade, né? E o homem procura menos ajuda na parte da saúde, então isso também gera mais problemas cardíacos, né? Então a gente vê, claro, que tanto o homem como a mulher tem chance de ter problemas, né? Cardiopulmonares no geral, mas o homem é mais estressado, o homem acaba tendo mais problemas, que a gente pode dizer assim. Às vezes ele vai sentir uma dorzinha e ele vai achar, uma dorzinha no peito, ele vai achar que não é nada. Mas no final das contas é por causa que ele ficou com medo, às vezes, de identificar o problema. Eu tenho um parente meu que foi assim. Tava lá com uma dorzinha no peito, mas morria de medo de ir pro hospital. Medo de fazer o exame, às vezes. Medo de fazer o exame, medo de agulha. Então, o homem tem mais medo de agulha que a mulher. Tá? Então, pra vocês verem que é uma coisa bem comum. Então, aí ficou 2 dias assim. E acabou tendo um problema mais grave e faleceu. Se ele tivesse ido mais cedo no hospital, a chance de ele ter sobrevivido era bem maior. Mas o medo de procurar ajuda médica fez acontecer o que aconteceu. Então, assim, para vocês entenderem como realmente o homem tem medo. E o problema cardíaco é algo muito frequente. E boa parte das vezes os sintomas que o paciente tem de um problema cardíaco dá tempo de chegar no hospital e tratar. Então, assim, é importante. Nós temos muitos pacientes ali, né, na nossa reabilitação agora, pacientes com problemas cardíacos, que tiveram problemas graves, e as pessoas acham que depois que tem um infarto, algum problema, a pessoa tem que parar. Não, agora eu não vou mais fazer nada porque meu coração já está prejudicado. Bem pelo contrário, a partir do momento que tem um problema no coração, que é onde que tu tens que procurar ajuda, tu tens que fazer exercício para cada vez mais tentar recuperar esse teu coração e dar uma qualidade melhor para ele. Então as pessoas acham que não, porque tem um problema no coração, tem que ficar parado. Não. Aqui na Unesc nós temos a reabilitação para toda a região sul, né, macro-sul. Então, todo mundo que tiver um problema cardíaco, pulmonar, pode procurar a sua unidade de saúde e mandar aqui pra gente, que a gente vai reabilitar todo mundo. Uma curiosidade, os pacientes são mais homens na reabilitação? Então, tá meio a meio. Tá meio a meio? Tá meio a meio porque ainda tem mais indicações de pacientes homens, porém, as mulheres procuram mais o serviço da unidade de saúde. Assim, pelos meus dados que eu tenho ali, os problemas pulmonares são mais frequentes nos homens porque tem mais homem fumando, pelos nossos dados. Porém, as mulheres procuram mais. Então, nós temos tanto mulheres com problemas pulmonares de cigarro, né, que fumam ou outros problemas, quanto os homens, porém, a mulher acaba querendo vir mais e ficar mais tempo aqui. Às vezes a gente avalia o paciente, a família atrás, e o paciente não quer ficar, não, tem que vir 3 vezes na semana na Unesc e tal. As mulheres já não veem tanto esse problema. Elas vêm de ônibus, elas vêm do jeito que for, mas elas vêm. Então, tá mais ou menos 50% de cada lado aí, aqui na nossa reabilitação. Na melhor idade, Alzheimer, mal de Parkinson, às vezes depressão, o que está assolando a vida dos homens na melhor idade? Com certeza, né, essas doenças psíquicas que a gente diz estão muito frequentes, né, cada vez mais. Problemas realmente de depressão, ansiedade, é importante. Nós tivemos agora um problema que é devido à pandemia, né? A partir de 2020, como as pessoas tiveram que ficar muito tempo isoladas, essa questão da depressão, do isolamento, gerou muitos problemas importantes. Então, assim, se a gente já tinha um número alto de pacientes com depressão, com ansiedade, com síndrome de estresse pós-traumático, ou outros problemas psicológicos, podemos dizer assim, aumentou muito mais com a pandemia. Então, as pessoas cada vez mais foram ficando depressivas porque não podiam encontrar um familiar, não podiam sair na rua.
Então ainda a gente está pegando esse saldo da pandemia. Podemos dizer que faz praticamente 1 ano e pouco que a gente acabou com o isolamento, as medidas assim mais restritivas, né? Então faz pouco tempo, faz menos de 2 anos que as pessoas começaram a ter um convívio normal, ter uma relação normal. Então ainda a gente está pegando esse saldo, é ruim, a gente tenta atacar, né, para evitar esses problemas e incentivando o exercício físico, uma das melhores maneiras de acabar com esses problemas, tá? Então, muitos pacientes que a gente atende na reabilitação não querem receber alta, porque eles se sentem acolhidos aqui dentro, eles fazem um grupo ali, um grupo com 10, 12 pessoas, toda segunda, quarta e sexta. Então, acaba gerando um vínculo de amizades, um vínculo social importante. Então, essas pessoas acabam querendo frequentar cada vez mais, porque eles fazem amizades novas, eles têm ali o contato com 9 profissionais de saúde, então assim, é uma coisa que deixa eles muito acolhidos. Então a nossa maior dificuldade hoje, ainda, na reabilitação, é da alta, porque as pessoas querem continuar aqui. Então, e boa parte das vezes a gente vai pensar que é problemas psicológicos que estão relacionados à pandemia ainda. E a gente fica pensando, mas é mais comum mulher ter depressão do que homem. Não, talvez, eu não sei dizer agora os dados, mas pelos dados que a gente pega ali da reabilitação em relação a problemas de ansiedade e depressão, que é o que a gente faz no questionário, é praticamente semelhante, homem e mulher. Ambos têm depressão, só que o homem, como eu já falei antes, o homem acaba ficando mais retraído para mostrar. Sofre calado. E sofre mais calado. A mulher não, a mulher já vai procurar mais ajuda, a mulher talvez dê mais sinais, não fique com medo de mostrar que está com problema psicológico, o homem não. Então por isso que às vezes a gente acha que não, os homens são mais fortes. Não são. As mulheres que são mais fortes, porque elas conseguem pedir ajuda ainda, né? Muito mais que os homens. Então por isso que é algo importante, tentar desmistificar também. Mas olha só, o homem não pode ter depressão, o homem não pode ter nenhum problema. O homem pode, e o homem tem, tanto quanto a mulher. Só que ainda tem esse estigma de que o homem quer ser mais forte que a mulher. Então para nós é importante, a gente tem todo o nosso apoio ali dentro da Unesp, da questão das psicólogas, psiquiatras. A gente tem todo um tratamento aqui dentro da Unesp que é importante, e a gente sempre tenta ajudar da melhor maneira possível. Então os homens que tiverem sintomas, perceberem que tem alguma coisa estranha, tem que procurar ajuda, né? Na unidade de saúde, se não tiver, sei lá, o psicólogo lá, ou algum tratamento que eu possa fazer, eles vão encaminhar para alguém que vai saber referenciar, vai saber ajudar essa pessoa. Então todo mundo deve procurar, os homens devem procurar quando eles sentirem que realmente algo não está normal no dia a dia deles. Tirar a capa do super-homem, né, e pedir ajuda, né, doutor? Isso aí. Agora, a qualidade do sono, ela pode afetar na saúde do homem? Porque eu já vi alguns homens dizer, eu durmo 4 horas, durmo 5 horas por dia. Isso afeta? Assim, o sono, quando eu falo, até vou dar aula sobre atletas, eu falo ainda que o sono é quase 50% para um atleta ter resultados no esporte. Então, o sono está muito relacionado com muitas coisas do nosso organismo. Então, a questão de quando a gente dorme, a gente tem toda a questão da produção hormonal, a regulação que a gente vai ter no nossos sistemas, e boa parte tudo acontece de noite, quando a gente está dormindo. Então, é muito importante, até para a criança, por exemplo, quando ela vai estar crescendo. Se ela dormir mal, se ela dormir tarde, não dormir tempo suficiente, ela vai ter problema no crescimento. E o paciente, principalmente o idoso, também. O idoso ele tem muito mais sensibilidade, é mais frágil o sono do idoso. Ele, ao mesmo tempo que ele consegue dormir aqui, tá sentado conversando, ele consegue dormir, ele acorda muito mais rápido. Então, o sono do idoso é mais sensível. Então, por isso que o idoso tem que ter toda uma preparação, não só o idoso, como todo mundo, né? Tem que ter uma preparação para dormir, tem que desligar as telas, né? Desligar celular, desligar a televisão, pelo menos uma meia hora antes de dormir. Tentar fazer um ritual, assim, do sono que é importante, né? Para se preparar, tentar, sei lá, às vezes escutar uma música, ler, tomar um chá, tudo isso, né? Para tentar ajudar, né? Bem pelo contrário, não tomar café, não ver televisão, tudo isso que estimula, né? Então, tentar fazer uma preparação para dormir bem. Como o idoso, por exemplo, já tem mais um sono mais sensível, qualquer coisa pode ser um estímulo para ele. Às vezes botar um blackout, aí também ajuda, porque aí quanto menos tiver com o sol começar a entrar também ajuda no sono. Então tudo isso são maneiras de auxiliar no sono. Tem algum horário ideal para dormir? Quantas horas para dormir? Não existe, tá? O homem, teoricamente, ele pode até dormir um pouco menos que a mulher, mas não tem nada dizendo que o homem deva ou tenha que dormir menos que a mulher. Não. Normalmente a gente fala ali uma faixa de 7 a 9 horas é um sono ideal, 8 horas seria o ideal, mas realmente tem pessoas que dormem menos.
não precisam dormir essas 7, 8 horas. Tem gente que 5 horas já está excelente. O Steve Jobs, os caras mais inteligentes do mundo, eles dormem 3, 4 horas. Mas eu não vejo que a qualidade de vida deles é tão boa assim para pensar que eles têm que são pessoas que, porque eles dormem mais cedo, que eles vão ser mais bem sucedidos. Não tem muito essa relação, é de perfil. A maioria das pessoas precisa dormir 8 horas. Algumas realmente vão dormir menos. Mas o sono tá totalmente ligado com a saúde. Se a pessoa dorme mal, ela vai ter menos recuperação, ela vai ter principalmente quando faz um exercício físico, a questão hormonal também não vai estar bem, não vai conseguir estar bem equilibrada. Tem que dormir às 10 da noite. O ideal seria dormir às 10 da noite para acordar umas 6, 7 da manhã, né? Mas a gente sabe que tem gente que dorme às 11, meia-noite, 1 da manhã, mas que consiga ter uma qualidade de sono é o mais importante. Também roncar, a apneia do sono, que é muito frequente, a pessoa que para de respirar, isso tudo tem relação com a saúde, tá? Então, pessoas acabam tendo mais problemas cardíacos e pulmonares são as pessoas que acabam tendo principalmente a apneia do sono. Mas eu tenho lá um parente que às vezes ele dá umas roncadas e do nada ele para de respirar, isso é grave. Então, tem que fazer exames para ver se realmente ele tem essa apneia do sono. Todos esses problemas, principalmente a apneia do sono, pode gerar problemas graves. Nós temos alguns pacientes ali, principalmente na reabilitação, que têm a apneia do sono, que acabam tendo outros problemas relacionados a isso. Aí eles têm que fazer o quê? Eles dormem com CPAP, que é um aparelhinho que ajuda a melhorar a qualidade do sono e tudo mais, então tem tratamento. Só que as pessoas não têm que achar normal quando a pessoa está lá respirando e do nada ela dá uma parada. Tudo isso é preocupante, tem que procurar ajuda, tem que fazer exames, que realmente isso aí pode gerar um problema, principalmente cardíaco grave no futuro. Falou e disse Dr. Luiz Fontana no nosso podcast Check-up especial Novembro Azul, falando sobre a saúde do homem, dicas preciosíssimas aqui na nossa Rádio Unesc. Doutor, agora além de ser professor da nossa universidade, coordenador de um projeto super bacana aqui, você também é idealizador do Solidarize SC. Fala pra gente um pouquinho se vem novidade por aí, qual que é o próximo destino do doutor, hein? Então, nós estamos vendo a possibilidade de fazer uma missão agora no verão, né, entre dezembro e fevereiro. Temos algumas possibilidades, estamos vendo ou vamos para a Ucrânia ou para Israel. A gente sabe que Israel é mais difícil de entrar agora, porém a gente está com essa ideia. Nós estamos tentando ver com consulados, como a gente fazer um auxílio na área da saúde, né, principalmente médicos e dentistas que queiram ir com a gente. Então nós estamos planejando, já estávamos meio esquematizados para ir para a Amazônia, porém como surgiu essa demanda, o pessoal que está junto comigo ali decidiu que queria fazer algo um pouco diferente. Então nós estamos vendo essa possibilidade, principalmente para ir para a Ucrânia, né? Não diretamente na Ucrânia, mas pode ser nos países que são ao redor da Ucrânia, onde está recebendo os refugiados. Então seria para atender, ajudar na área da saúde essas pessoas refugiadas da guerra da Ucrânia. Então estamos ainda em tratativas, espero que em breve a gente tenha a decisão se a gente vai conseguir ou não, né? Porque não depende só da gente, depende principalmente dos outros países para a gente conseguir entrar. Então em breve a gente vai saber se vai poder ou não fazer essas missões novas. Que bacana. Doutor, o que mais te motiva a ir para essas missões? O que me motiva é saber que tem pessoas que estão vivendo numa realidade totalmente diferente da nossa, né? Viver numa situação de guerra, não tem como a gente imaginar como é difícil, como é triste a pessoa estar lá na sua casa, no seu trabalho, com a sua família, e do dia para a noite tudo muda, tem que sair, deixar tudo. Eles saem só com uma muda de roupa e chegam num outro país ou numa outra cidade sem saber qual vai ser o futuro deles. Então o que me motiva é poder ajudar, né, da minha maneira que eu consigo, né, na parte social, mas principalmente na área da saúde. Então tentar poder pelo menos dar um alívio, principalmente se as pessoas têm as suas dificuldades. Às vezes é uma coisa simples, é um machucadinho, alguma lesão que a gente vai lá e trata, consegue ajudar. E para eles é muito gratificante. Então para mim, quando eu faço essas missões, é importante ajudar essas pessoas, mas o que eu recebo de retorno é mais importante ainda. Então é isso que me motiva cada vez mais a tentar fazer projetos ali com Solidarize ou com outros ONGs, outros projetos. Então para mim isso é o que mais me motiva, saber que a ajuda que eu faço para as pessoas acaba reverberando muito mais em mim. Então é isso que mais me motiva. Sensacional, doutor, muito obrigado pela participação com a gente. Fica o alerta para os homens se cuidar e também passar aqui nas nossas clínicas integradas da Unesc, porque vai ter uma programação super bacana nesse mês de novembro, hein, doutor? É isso aí, todos os homens que tiverem alguma dúvida, né, quiserem algum auxílio, pode chegar nas clínicas integradas da Unesc. A Unesc tem vários projetos que vão ajudar de qualquer outra maneira. O paciente tem um problema tal ou outro problema, a gente vai saber direcionar, encaminhar para o devido local. Então não tenham medo, né? Os homens
parem de pensar que não tem que cuidar da saúde, tem que cuidar, porque todo mundo quer ter qualidade de vida, e a única maneira de ter qualidade de vida é se prevenindo, é fazendo exercícios, se alimentando bem e cuidando da saúde, né? Fazendo exames, que é o que vai ajudar as pessoas a terem qualidade de vida no futuro. Esse foi o nosso check-up de hoje, com a participação especial dele, que é professor da nossa universidade, médico do exercício e do esporte, coordenador do serviço especializado em reabilitação cardiopulmonar pós-Covid das nossas clínicas integradas e especialista em gestão em saúde, idealizador do Solidarize SC, Dr. Luiz Fontana. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Em breve, mais edições do nosso podcast Check-up.